Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Acordar, exatamente no mesmo horário, toda noite, não é coincidência. Tem gente que diz que é só o corpo criando rotina, um relógio interno que ajusta o sono e desperta no mesmo horário. Parece lógico, parece seguro, mas existe um detalhe que quase ninguém encara de frente. Por que sempre no mesmo minuto exato? Não é por volta de 3, não é mais ou menos, é 02:59, 03:17, 04:12. Sempre igual, sempre preciso, sempre repetido. Júlio começou a perceber isso depois de algumas noites mal dormidas. Primeiro achou que era estresse. Acordou às 03:17, olhou o relógio, virou para o lado e voltou a dormir. Na noite seguinte aconteceu de novo, 03:17. Na terceira, 03:17. O mesmo número vermelho imóvel na escuridão do quarto, como se estivesse esperando ele abrir os olhos. Ele começou a testar. Dormia mais cedo, mais tarde, cansado, descansado. Não importava. O corpo despertava exatamente no mesmo segundo, como se algo ajustasse aquilo para acontecer. No começo, ele não levantava. Ficava deitado, olhando para o teto, esperando o sono voltar. Mas havia sempre uma sensação estranha, um silêncio pesado, diferente do silêncio comum da madrugada, como se o mundo inteiro tivesse diminuído o volume, menos o quarto, como se aquele espaço estivesse isolado. Na quarta noite, ele decidiu olhar ao redor. Virou o rosto devagar, ainda meio sonolento, e percebeu algo que não tinha notado antes. A escuridão não era uniforme. Havia áreas mais densas, mais escuras que o resto, como se absorvessem a pouca luz que entrava pela janela. Ele piscou algumas vezes, tentando ajustar a visão, e por um segundo viu movimento. Não algo claro, não algo definido, mas suficiente para fazer o corpo reagir. Um arrepio rápido, instintivo. Ele fechou os olhos na hora, fingiu dormir e, sem perceber, apagou. Na manhã seguinte, a lembrança veio fragmentada, confusa. Ele tentou ignorar. Mas naquela noite, quando o relógio virou para 03:17, ele já estava acordado. Não por vontade, mas por antecipação. Como se o corpo soubesse que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Os olhos abriram sozinhos. O quarto ficou em silêncio absoluto. E a sensação voltou. Mais forte, mais próxima. Júlio tentou se mexer, mas o corpo demorou a responder. Não era paralisia total, era atraso, como se os comandos chegassem mais devagar, como se algo estivesse ocupando tempo. Ele virou a cabeça e viu, não diretamente, mas pelo canto do olho, uma forma, parada, entre a porta e o guarda-roupa, imóvel, esperando. Ele tentou focar, mas a visão falhava. Quanto mais tentava ver, mais indefinido ficava. Como se não fosse algo feito para ser observado diretamente, como se existisse apenas no limite da percepção. E então, algo pior aconteceu. O relógio parou. 03:17. Os segundos não mudavam, o tempo não avançava. Júlio sentiu o peito apertar. A respiração ficou curta e a presença se aproximou. Não com passos, não com som, mas com pressão. O ar ficou mais pesado, mais denso, mais difícil de respirar. E naquele momento, ele entendeu. Ele não acordava naquele horário por acaso. Ele era acordado todos os dias, no mesmo minuto, no mesmo ponto, como se aquilo fosse um intervalo específico, um momento onde algo pode atravessar, onde algo pode observar, onde algo pode tentar. Ele fechou os olhos com força, tentando escapar. E então, ouviu. Não uma voz clara, mas um som. Baixo, próximo demais. Agora. O corpo travou completamente. A mente entrou em alerta, mas não havia movimento possível. E então, tudo apagou. Quando acordou de verdade,
Já era manhã. O relógio marcava 08h42. O quarto parecia normal. A luz do dia preenchia o espaço. Mas havia um detalhe. O relógio ao lado da cama estava travado. 03/17. Júlio tentou racionalizar. Falha elétrica. Defeito. Coincidência. Mas naquela noite, quando dormiu, não houve despertar. Não houve interrupção. Não houve 03/17. Porque algo tinha mudado, algo tinha sido concluído. Júlio nunca mais acordou naquele horário, nem em nenhum outro. Ele não desapareceu, não houve notícia, não houve investigação, porque para todos os efeitos, nada aconteceu. Mas existe um padrão que continua surgindo. Pessoas que acordam exatamente no mesmo minuto, noite após noite, sempre com a mesma sensação, sempre com o mesmo silêncio pesado e quase sempre ignoram, porque acreditam que é o corpo, o hábito, a rotina. Mas talvez não seja. Talvez seja um ponto específico, um horário exato, onde algo consegue te alcançar. E enquanto você ainda acorda, significa que ainda está voltando. Mas no momento em que você parar de acordar, talvez não seja porque melhorou. Talvez seja porque, dessa vez, você não voltou. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.